Boa noite a todos, são 7h07. Hoje temos a aula do professor William Villaruel, que é professor da disciplina de Direito Migratório do Mercosul. O professor William Villaruel é advogado internacionalista, Customer Success, Customer Experience, Case Manager, consultor jurídico, especialista em imigração americana, imigração portuguesa e imigração italiana. Então, vou passar a palavra para o professor fazer sua aula inaugural. Muito obrigado, professor Gustavo. Começando, então, essa aula, gostaria, então, primeiramente, de cumprimentar a todos. É uma honra estar aqui junto com vocês para discutirmos aí esse tema tão importante, que é o direito imigratório no Mercosul, no qual nós abordaremos aí temas práticos e entendendo aí como funciona, então, a dinâmica da mobilidade humana dentro do bloco econômico. E entendendo também, de forma aí um pouco mais acirrada, o que significa um bloco econômico, o que é um bloco econômico. Ao longo do curso, nós vamos aprender tudo isso. Como o professor Gustavo comentou, bem pontuado, sou responsável aí, sou Customer Success, Customer Experience, sou responsável por esse contato com o cliente. Eu acho que direito e comunicação estão sempre muito amparados, né, sempre muito ligados, e faço todo esse atendimento imigratório, tanto no quesito de imigração americana, quanto em outros tipos de imigração, e o Mercosul aí como um grande aliado aqui nosso da América do Sul, também é um dos pontos principais aí hoje de futuras mobilidades, né, entre o Mercosul, que deve ser cada vez mais ampliados e divulgados. Começando então falando um pouquinho propriamente dito sobre o curso que foi desenvolvido. Esse curso ele foi pensado então justamente para atender aí essa demanda dentro do Mercosul, para que você quer seja então um advogado que já atue na área de direito migratório ou algum outro profissional que já atue na área de direito migratório, de mobilidade humana, ou até mesmo você que ainda não conhece, que está adentrando nessa área, possa então estar aí conhecendo um pouquinho mais, entendendo como funciona o direito imigratório, as nuances do direito imigratório, que é aí um dos, eu sempre gosto de comentar, imigração é muito mais do que simplesmente uma mudança de um país para outro, né? Imigração é sempre um projeto, imigração é sempre uma construção de algo novo. Então, o imigrante ele sempre acaba trazendo algo novo para o país que ele chega e acaba agregando também do país no qual ele vai, agregando ali conceitos de onde ele está chegando também. O curso ele foi estruturado pensando aí em 3 módulos. Nesses 3 principais módulos, nós vamos falar um pouco, começando então sobre a parte histórica propriamente dito do que é imigração, entendendo basicamente o que são os conceitos de imigração e emigração, conceitos às vezes que nós ouvimos lá atrás na época da faculdade ou na época até mesmo do colégio, né? Ouvíamos ali na aula de globalização o que é imigração, e nós vamos entender então nesse curso um pouco mais a fundo, logo nas primeiras aulas, esses conceitos, quais são os tipos de imigração que nós temos atualmente, né? Então, o que é uma imigração forçada, o que é uma imigração voluntária, o que é uma imigração que você faz ali de um local, uma imigração interna, uma imigração externa, tudo isso nós vamos, então, aprender nesse primeiro curso, nessa primeira aula, já vamos ver esses pontos, entender também um pouco sobre o que é refugiados, o que é esse direito do refugiado, o que é um asilo, então, o que é uma pessoa asilada, como que funciona esse asilo político, tudo isso nós vamos entender de forma separada, primeiro, esses conceitos, para que, de fato, possamos entrar no que é a imigração do Mercosul. De forma prática, seguindo ali já nas segundas e terceiras aulas, vamos entender um pouquinho como foi construído a imigração no passar da história dentro do Mercosul. Então, como que a imigração, como eu havia dito há pouco, que transforma o cenário, né, que muda o cenário, ela foi capaz de transformar esse cenário e trazer aí essas inovações para sermos o que nós somos hoje em quesito imigratório. Então, desde o Brasil, nós temos aí uma grande quantidade, né, de imigrantes. Então, a nossa história foi fundada, baseada em imigrações, então, diversas levas de imigrantes que nós tivemos em nosso país, e tudo isso hoje contribui para sermos quem nós somos hoje, desde pratos típicos, comidas, costumes, religiões, entre outros pontos, são moldados pela imigração. Então, o profissional que ele trabalha com imigração, que ele entende um pouco, que ele faz essa assessoria imigratória, ele ajuda também a transformar o local pelo qual a pessoa está indo. Então, a imigração é permitir que a pessoa cada vez mais traga novos horizontes para outros países. Seguindo, então,
no nosso curso, então nós vamos entender a fundo imigração dentro de cada um desses países membros do Mercosul, e já na segunda aula entramos num quesito mais prático, entendendo então o que é imigração de fato dentro do bloco econômico. O que é o bloco econômico, como funciona o Mercosul, o que o Mercosul traz, né, quais são as nuances que o Mercosul tem, então, ali dentro do direito imigratório, quais são os pontos chaves da mobilidade humana dentro de um bloco econômico. Qual é o requisito que um bloco econômico tem, quais são os objetivos que foi fundado, foi baseado o Mercosul. Então, nós vamos entender ali nesse segundo módulo, basicamente, o que é esse Mercosul, que nós ouvimos falar, que está aqui, nós fazemos parte dele, né, e trazendo também aí um senso de, digamos que um senso de conhecimento mesmo, que possamos conhecer um pouco melhor o que é o Mercosul, possamos participar um pouco mais do que é o Mercosul, porque nós sempre, às vezes, eu pelo menos, antigamente não tinha uma visão tão clara do que era o Mercosul, que nós podemos participar, quais são os direitos que nós, como cidadãos do Mercosul, nós temos dentro do bloco econômico, e tudo isso são direitos e coisas que nós, como operadores do direito migratório, temos que ajudar a difundir, ajudar a explicar cada vez mais, para que todos aí possam ter também acesso, né, a esse conhecimento sobre o que é o direito migratório no fato como um todo, principalmente no âmbito do Mercosul. Então, nesse momento, nós vamos estudar ali o acordo de residência do Mercosul. E esse acordo, ele principalmente tem por objetivo que nós consigamos fazer com que, qual é o acordo do Mercosul, o principal ponto dele é como que é feita a imigração dentro do Mercosul, então. Qual é a regra? Então, nesse momento é que nós vamos estudar de fato como funciona a imigração ali dentro do Mercosul. Quais são as regras? A gente pode entrar dentro do Mercosul, dentro dos países que são membros do Mercosul. Eu posso ir para a Argentina tranquilamente, ou eu posso um argentino pode vir para o Brasil imigrando. Quais são os documentos que ele precisa para fazer isso? Então, nós vamos entender a fundo nesse módulo quais documentos são necessários, aonde deve ser. Então, cada país membro ali do Mercosul, ele tem um local que você deve ir específico. Então, como que você aplica essa imigração dentro do Mercosul? E tudo isso vai ser abordado de forma bem clara, bem detalhada nesse módulo 2. Então, o Mercosul, ele traz para nós uma infinidade de possibilidades no quesito de mobilidade, e inclusive muitos não sabem, mas dentro do Mercosul é possível você imigrar, então, para outro país, sem precisar de um visto, por exemplo, que seria um trâmite que normalmente precisaríamos. Então, se você fosse um residente não membro do Mercosul para vir para alguns dos países membros, então, digamos, um porto-riquenho vir para o Brasil, ele precisaria tirar um visto. Então, como que ele faz? Como que alguém que está dentro do Mercosul, ele consegue ir para outro país? Então, nós vamos ver nessa segunda aula, nesse segundo módulo, que você pode entrar diretamente em países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, que também ainda não é um país membro pleno, porém ele já tem o acordo, né, de residência dentro dos países. E tudo isso você vê que você pode entrar de forma facilitada. Muitas vezes, apenas com o seu RG, você consegue cruzar as fronteiras de um país para outro, fazendo, então, essa mobilidade humana dentro do bloco. E isso ajuda a facilitar tanto no quesito econômico, para que o país que está recebendo esse imigrante tenha um alavancamento econômico, então, na área de agricultura ou na área tanto do comércio, da indústria, da construção, tudo isso ajuda muito, até inclusive, principalmente nas áreas mais desenvolvidas, né? Então, profissionais desenvolvidos, profissionais qualificados, que ajudam, então, toda essa moldagem da economia do país. Então, através desse acordo de residência que tem dentro do Mercosul, é possível que cada membro possa, então, sair de um país para o outro, cruzando ali as suas fronteiras e fazendo com que você consiga entrar de modo facilitado, sem precisar apresentar muitos documentos. Alguns países você pode entrar e ficar até 90 dias com o acordo apenas com o seu RG, com os seus documentos pessoais. Outros você tem que pedir uma liberação, então, por exemplo, da Argentina, não sei se todo mundo sabe, se alguém aqui teve a oportunidade de ir para a Argentina, mas quando você vai para a Argentina, se você for ficar mais do que 3 dias em solo argentino, é necessário fazer um pedido
ali diretamente no consulado, fazer uma notificação que você passará mais do que 3 dias em solo argentino, porque senão, ao retornar ao Brasil, você tem que pagar uma multa, mais ou menos de 200, equivalente a 200, 300 reais no Brasil, e você tem que pagar essa multa caso você não faça essa notificação de que ficará mais do que 3 dias, e isso é uma coisa que acaba sendo... Muitos acabam caindo, né, nessa questão de não avisar, por conta de ser muito fácil a entrada e de não ter ali nenhum aviso ao passar pela barreira. Às vezes, muitas vezes não é avisado que você precisa solicitar essa condição caso vá ficar mais de 3 dias. Você acaba caindo, então, nessa multa. E como faz para fazer digamos assim, esse rebatimento, né, dessa multa? Qual é o documento que você usa? Qual é o meio pelo qual você faz a defesa do seu cliente que acabou caindo nessa multa? Como você orienta esse cliente que vai fazer, então, seja um passeio a turismo para a Argentina ou para o Uruguai? Como que ele vai fazer todo esse acompanhamento? Qual é os documentos necessários para poder solicitar aí essa permanência por mais de 3 dias ou uma permanência por mais de 90 dias. Vamos ver também que dentro, através do acordo de residência, todos os membros do Mercosul, em qualquer cidadão mercosulano dentro de outro país membro, pode ficar até 2 anos, desde que peça um registro específico de permanência, e é possível ficar até 2 anos dentro do país, sem que você tenha, então, um processo de um visto específico. Então, por exemplo, sem que você tenha um visto específico para trabalho ou um visto específico para estudo, você consegue pedir mediante uma comprovação de que você vai fazer algumas das condições necessárias ali, ou você vai trabalhar no país, ou você vai estudar, ou você vai fazer uma condição, por exemplo, de reunir com a sua família. Você pode ficar por mais até 90 dias, se estendendo até 2 anos no país. E após 2 anos, dentro de qualquer um dos países membros, é possível, então, você pedir a cidadania daquele país. Então, por exemplo, um brasileiro que vai para o Uruguai, ele consegue ficar ou até 90 dias, digamos que a turismo, ou caso ele queira ficar mais do que 90 dias, ele faz uma solicitação especial ao Departamento de Imigração, e o Departamento de Imigração, ao receber ali esses documentos, que geralmente são documentos simples, compondo RG, CPF, o passaporte, dentre um documento ali do que você vai fazer no país, seja estudar, ou seja, então, trabalhar ou reunir com a sua família, então, o local aonde você vai ficar e o motivo pelo qual você quer ficar mais de 90 dias, você pode, então, permanecer dentro do solo uruguaio até 2 anos. E após 2 anos, caso você queira fazer uma renovação, você tem essa possibilidade, ou você já tem, então, o direito de fazer ali a solicitação da cidadania uruguaia, que também isso se aplica a qualquer um dos outros países membros. Um ponto que sempre, às vezes, acaba sendo muito indagado é a respeito dos outros países, né? Porque o Mercosul, ele tem os países membros, que são os países originários, então os 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e temos os países que já assinaram um acordo de residência, que seria o Chile e a Bolívia, então eles aplicam os mesmos critérios que é aplicado para o direito imigratório dentro do Mercosul, também se aplica para esses países que são associados, que seria a Bolívia e o Chile, por terem ratificado o acordo de residência permanente, mas outros países que fazem parte do Mercosul como associados, então nós temos o Peru, o Equador, a Colômbia, entre outros países, eles têm alguns acordos bilaterais com os países membros do Mercosul, para que eles consigam também facilitar essa mobilidade. Mesmo não sendo tão facilitada como o acordo de residência, eles ainda têm esses direitos preservados ali para os cidadãos do Mercosul. E muitos às vezes se perguntam, mas William, qual é a vantagem, né, de eu conseguir então essa mobilidade dentro do Mercosul? E uma dessas principais vantagens é que, por exemplo, o estudo, às vezes dentro de um dos países membros do Mercosul, é muito mais facilitado do que às vezes nós conseguiríamos no nosso próprio país. Então, muitos imigrantes acaba acontecendo, então, muitos clientes, eles buscam ir para estudar medicina ou alguma outra faculdade que às vezes não acaba sendo acessível dentro do país, e em um desses países, como a Argentina, ou no próprio Paraguai, Bolívia, acabam tendo essa acessibilidade de conseguir estudar, inclusive para o advogado, né, tem ali
a facilidade de alguns países, você não precisa nem fazer uma prova, como no Brasil, que tem a OAB. Então, se você vai para o Paraguai, por exemplo, e você já é advogado no Brasil, você não precisaria nem fazer uma nova aplicação como advogado, você apenas precisaria fazer o juramento diante da Suprema Corte Paraguaia, dizendo que você aceita todos os termos e os ditames ali da Constituição para ser advogado no Paraguai, e com isso você consegue atuar não só na área de direito migratório, mas em diversos ramos dentro do país. Então, para aqueles que desejam uma carreira internacional, desejam fazer uma mudança, às vezes nós não conseguimos olhar as perspectivas dos nossos países aqui vizinhos, e às vezes acabamos nem valorizando o que nós temos aqui dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso bloco econômico, e acabamos indo aí para outro, procurando outros destinos que às vezes tem mais dificuldade, e às vezes nem acaba tendo a mesma acessibilidade que nós teríamos aqui. Uma coisa muito interessante também do acordo de residência e do acordo do Mercosul é que ele garante que qualquer membro do Mercosul ele tenha os direitos básicos, então, inerente a todo, então, os direitos humanos garantidos para todos aqueles que aplicam, então, para fazer ali o direito para a imigração dentro de algum desses territórios. Eles acabam tendo direitos fundamentais como o direito trabalhista. Então, os direitos trabalhistas que se aplica ao brasileiro vai se aplicar a todos os membros do Mercosul que vier de algum país vizinho do Brasil. Então, se vier um argentino para o Brasil e for contratado, os mesmos regimes que se aplicam da CLT no Brasil, vai se aplicar para esse argentino também. Direito à saúde, então todos os que vierem para o Brasil e sejam membros do Mercosul, eles têm o direito à saúde, direito à escola, então à educação, a ter um acesso à educação, quer seja no âmbito da educação infantil ou da educação de ensino fundamental e média, ou até mesmo na educação superior, todos têm o direito de acesso às faculdades públicas, instituições públicas, para terem aí, então, essa facilidade na mobilidade. E eu sempre falo que, para nós que trabalhamos com imigração, nós que desejamos ser advogados imigratórios, que vamos lidar com o cliente migratório, é um cliente que ele sempre acaba sendo um cliente mais propício a ter uma ansiedade um pouco maior, porque nós estamos lidando não apenas com um processo, como seria em outros casos, que também exige ali uma ansiedade por parte do cliente, mas além de tudo isso, nós temos o quesito de um sonho. Então, quem está trabalhando com imigração, muitas vezes, ou a pessoa ela está numa condição de um sonho, que é o imigrante que ele está indo voluntário, né, que nós vamos ver que é o imigrante voluntário, então esse imigrante ele está indo por conta própria, quer seja por uma melhor condição de vida, ou quer seja por uma condição aí de trabalho, de estudo, ele está indo por uma vontade própria, um sonho próprio, um objetivo próprio, e isso acaba gerando nesse cliente migratório uma ansiedade, uma carga emocional muito grande. Então, ao lidar com o cliente migratório, o principal ponto é você conseguir entender a empatia, conseguir ter empatia e entender o ponto do cliente. Entender que ele tem uma carga emocional muito grande, que ele tem uma condição ali que ele já precisa ter um atendimento especial, ele precisa ter uma comunicação um pouco mais constante, explicar para ele que ele vai ter que entender uma lei de outro país. Então, é nosso dever como analista, como advogado ou como especialista em direito imigratório, explicar para o cliente quais são os deveres e quais são os direitos dele no outro país. Então, onde a condição dele de imigrante permite que ele fique em outro país, o que permite que ele faça. Permita que ele vá até aqui ou que ele não vá, permita que ele, por exemplo, estude, quanto tempo ele tem que estudar, permita, quando ele for precisar fazer uma renovação após os 2 anos, é dever nosso mencionar para esse cliente que ele vai ter que fazer essa renovação, que ele vai ter que se preparar para isso. Então, tudo isso é dever do profissional que está fazendo esse acompanhamento imigratório ter esse conhecimento. Nem nós que trabalhamos, se nem nós que somos brasileiros entendemos todo o nosso ornamento jurídico, imagine num ornamento jurídico diferente, onde tudo é novo. Então, cabe a nós fazermos esse filtro do que é importante, quais são os requisitos mais cruciais para esse cliente, para que ele possa, então, ter ali um livre acesso e não tenha nenhum problema imigratório dentro do outro país. E também sempre
que eu comento que enquanto você está ainda aplicando de status, enquanto você ainda não é um cidadão, então muitas pessoas falam, William, posso ir como ficar 2 anos, depois eu faço uma renovação, fico mais um tempo, eu faço uma renovação e fico mais um tempo. E isso sempre é uma coisa que deve ser analisada. Qual é o objetivo desse cliente? O objetivo dele é uma coisa a longo prazo ou é uma coisa a curto prazo? Então, nós que trabalhamos com imigração, nós temos que conseguir ter uma visão macro do que o cliente pretende. Qual é o sonho do cliente? Então, sempre que eu recebo um cliente migratório, a primeira coisa que eu sento com ele, numa reunião de onboard que eu faço, eu falo para ele assim, o que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é o seu planejamento? Como começou esse sonho para você? E daí ele vai me explicar um pouquinho da trajetória. E alguns ele quer ir porque ele quer ficar 7 anos, mudar de vida e voltar. Outro quer ficar mais tempo, um quer ficar só 2 anos. Então, tudo isso é uma análise que precisa ser feita, precisa ser analisado com cuidado, para que esse cliente, ao fazer essa aplicação desse visto, ele consiga, então, não apenas acabar caindo ali no limbo, né, imigratório, ficando às vezes até fora de um status imigratório, mas que ele consiga também se manter ali de forma legal e direta dentro do país. Então é sempre importante entender, deu 2 anos, se o cliente pretende ficar no país por bastante tempo, pede a cidadania. O Brasil, ele não exige que você abra mão da sua cidadania ao solicitar uma nova cidadania, então solicita a cidadania daquele país, você vai ter um direito garantido de poder viver ali naquele país, de ter esse direito naquele país, do que se você tem apenas um acordo de residência que pode acabar, de repente, por algum problema imigratório sendo revogado, ou algum problema de não conseguir, de repente, fazer uma manutenção desse status e acabar ficando sem o status ali que você está. Então, todos esses pontos são pontos cruciais para serem analisados. Dentro do curso também nós vamos fazer foi feita uma análise, então, bem construída, de como funciona o direito imigratório em cada um dos países, então, basicamente da América do Sul, desde o Brasil, no caso, uma passagem um pouco mais breve, né? Quais são os tipos de visto que nós temos no Brasil? Quais são os tipos de direito imigratório que você faz para alguém que não está dentro do Mercosul? Então, falando aqui no modo geral, alguém que não é membro do Mercosul, mas deseja vir para um dos países membros, como que ele faz para fazer a aplicação desse processo imigratório dele? Então, nós vamos ver de maneira breve, dentro do curso, como funciona na Argentina, como funciona no Brasil, quais são os vistos que nós temos no Brasil, quais são as possibilidades, quais são os caminhos. Nós vamos ver isso de forma breve. Estou deixando também para vocês materiais de apoio, no qual vocês poderão analisar. Dentro dos materiais de apoio tem a lei de imigração de cada um dos países membros do Mercosul, e inclusive o acordo de residência permanente. Então, vocês podem acessar o acordo de residência permanente, ler ali, ver quais são os requisitos, né, que pedem basicamente, mas não muda muito de país para país por conta de ser um acordo ratificado entre esses países. Os documentos tendem a ser os mesmos. Então, não tem ali essa diferenciação muito grande dentro do Mercosul. Agora, quando nós estamos falando de membros de outros países para vir para algum dos países da América do Sul, cada um tem, então, o seu direito imigratório próprio, a sua imensidão de direito imigratório, cada um tem o seu ponto específico, e tudo isso acaba sendo aí uma aplicação mais específica, né, de cada país que precisa ser analisada e estudada. Muitos, por exemplo, acabam entendendo que o Brasil é fácil de entrar, é tranquilo de entrar, mas nós temos um direito imigratório até bastante relevante. Então, alguns pontos, alguns quesitos do direito imigratório brasileiro acaba sendo bastante difícil, né, de ser ali conseguido, principalmente por alguns países que não têm acordos bilaterais com o Brasil, acaba tendo uma dificuldade muito maior para conseguir essa questão, né, de imigração, essa questão imigratória, e isso acaba trazendo ali também uns pontos que precisam ser analisados bem claramente. Deixa eu só ver aqui no comentário. Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre os materiais de apoio. Os materiais de apoio, eles vão ser colocados diretamente dentro do curso, tá bom? Então, o curso vai ser liberado pela plataforma
Agora, após a aula ao vivo, será liberado o curso, e abaixo das aulas, geralmente terá ali o acesso aos materiais de apoio, onde vocês poderão acessar ali todos os materiais de apoio, os slides que foram disponibilizados também para a manutenção, para a explicação, né, para a explanação da aula. Então, todos os slides utilizados na aula serão apresentados também dentro ali desse contexto dos materiais de apoio. E dentro também dos materiais de apoio teremos ali um e-book, né, completo sobre direito imigratório do Mercosul, onde vai explicar de forma detalhada sobre cada um desses pontos aqui explicados, passados de forma breve, explicando ali o que é a cidadania de cada um, como funciona o pedido de migração para cada país, então como que funciona para vir, por exemplo, para cada um dos países membros. Então nós temos até, dentro do curso, nós veremos até um dos países pouco falado aqui da América do Sul, no qual nós temos a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, que a Guiana Francesa, por exemplo, acaba ainda tendo um regulamento do direito imigratório francês. Então, como que funciona para você entrar no país, para você residir no país, ou até mesmo solicitar ali uma residência permanente, como que funciona dentro desse âmbito. Temos países como Suriname, que é um país também pouco explorado aqui na América do Sul, e todos esses países para nós conhecermos um pouquinho mais, então, do nosso nacional, da nossa América do Sul, né? Eu até comentei nas aulas e sempre gosto de comentar que o Mercosul, comparado com a União Europeia, com outros blocos econômicos, ele ainda está engatinhando. Então, nós temos muito ainda o que melhorar e evoluir no quesito de mobilidade humana, de mobilidade, de imigração, de leis imigratórias. Então, nós temos desafios ainda que são enfrentados diariamente. Dentro desses desafios que nós temos diariamente para enfrentar, então, nós temos ali a questão, principalmente, da divulgação dos países. Então, muitos acabam entendendo que imigrante não é como posso dizer, não é vantajoso para o país, né? Então, muitos têm esse preconceito com os imigrantes, e isso nós temos que entender, que aquele imigrante que ele vem para somar, para ajudar com o trabalho, com a sua mão de obra, ajudar ali também com o seu estudo, então se aprimorar e buscar conhecimento no país, esse imigrante, além dele trazer a sua carga cultural com ele, dele trazer todo o seu know-how cultural, ele acaba alavancando a nossa economia e alavancando o nosso país de um modo geral. Então isso deve ser repassado, deve ser muito trazido, né? Cada vez mais tanto em políticas públicas como por nós. Então, às vezes, não só nas políticas públicas, mas cada um de nós devemos fazer, então, a nossa parte, explicando para um amigo, para um colega, para um conhecido, o que é o direito migratório do Mercosul, quais são os direitos que nós temos como cidadão do Mercosul para ir para outro país. Então, olha, por que não, em vez de, às vezes, tentar um curso superior dentro do próprio Brasil, por que não ter uma experiência de estudar ali no Uruguai, ou de estudar na Argentina, ou de estudar em algum outro país aqui da América do Sul, que também tem aí uma qualidade de estudo muito boa, inclusive países como a Argentina, por exemplo, Bolívia e o Paraguai, no quesito do direito, no quesito do ensino da medicina, são referências. Então, no estudo da medicina, eles são referências na região, e tudo isso, para nós que somos analistas e advogados do direito imigratório, são oportunidades de trabalharmos nesse meio, de avançarmos nesse meio. William, como que eu posso começar, então, a trabalhar nesse meio do direito imigratório? Como que eu faço para começar a me aprimorar no âmbito, né, começar basicamente a atuar de fato no direito imigratório? E hoje em dia, com a globalização, com a internet, não tem fronteiras para quem quer atuar. Você não precisa estar no país para atuar naquele país, então você pode estar no Brasil mesmo, ou em outro país que você esteja. Você consegue fazer aí a sua solicitação de permanência para o seu cliente, você consegue fazer parcerias com pessoas que estão, com advogados que estão em outros países, e isso ajuda muito. Então comece divulgando o seu trabalho, fazendo aí a divulgação. Eu falo que na imigração, até agora há pouco mesmo estava em uma reunião
de trabalho, nós estávamos comentando que na imigração o principal é ainda aquele marketing falado, né, aquele marketing de pessoa para pessoa, onde um passa para o outro que ele teve a experiência migratória. E o que faz esse cliente migratório ficar com você e ser um cliente fiel e um cliente que vai passar ser um cliente embaixador da sua marca, do seu escritório, do seu trabalho, é justamente você ter esse atendimento diferenciado. Trate esse cliente migratório como se ele fosse um cliente único e específico, e vocês vão ver que esse cliente ele sempre vai estar com você, e quando alguém fala para ele, olha, eu quero migrar para a Argentina, eu quero migrar para o Uruguai, ele vai com certeza lembrar de você e falar assim, não, olha, eu conheço um advogado, eu conheço um analista, e ele fez o meu processo e toda a transparência, todo o trabalho que ele implementou para fazer aí o meu processo de imigração foi um trabalho extremamente limpo, né, extremamente transparente e muito também aí dinâmico que ajudou em tudo isso. Ia fazer uma pergunta, Olavo? William, tudo bom? Como vai? Tudo bem. Se quiser, eu posso fazer no final também. Não, pode fazer. Só fazer uma observação que eu acho importante. Você mencionou que hoje em dia que o Brasil não proíbe dupla nacionalidade. Só mencionar que isso é recente. Veio com a emenda constitucional 131 de 2023. Eu sempre costumava dizer, eu dava aula de direito constitucional, que dupla nacionalidade no Brasil não era regra, era exceção. Você não podia ter dupla nacionalidade com duas exceções, que estavam previstas no artigo 12, parágrafo 4, inciso 2º da Constituição Federal. E essas exceções eram se você reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização por nome estrangeiro a brasileiro residente estrangeiro no exterior. Ou seja, basicamente, se o país que você obtivesse a nacionalidade reconhecesse a dupla nacionalidade, reconhecesse o seu direito à nacionalidade por você ser neto, filho, por exemplo, de portugueses, italianos, etc., ou se você mudasse para a Arábia Saudita, tivesse que converter ao Islã e obter a nacionalidade saudita para permanecer naquele país, o que é muito mais difícil de ser provado. Então, o pessoal que adquiria por via territorial, de morar nos Estados Unidos, etc., estava sujeito a perder a nacionalidade brasileira. Agora, isso não existe mais. Então, é só mencionar que existem duas hipóteses aqui que é importante trazer. Uma, se você é brasileiro e você é filho de argentino ou neto de argentino, e a Argentina permite a dupla nacionalidade, você não perderia a sua nacionalidade brasileira, porque você está obtendo nacionalidade pela questão originária, por você ser filho, neto de argentino, por exemplo. Mas anteriormente, se você brasileiro, muda para a Argentina, reside o tempo na Argentina e obter a nacionalidade argentina, você poderia sim perder a nacionalidade brasileira. Só que agora, com a emenda constitucional 131/23, isso acabou, né? Só para mencionar essa questão. Perfeito. Muito obrigado pela colocação, muito bem colocado. Muito obrigado pela colocação. E realmente, hoje em dia, tem, né, com a emenda trouxe então essa possibilidade. Tem essa possibilidade também, se for consanguíneo, né? No caso, se você tem uma linhagem sanguínea, então de um argentino, de um chileno, ou outro país que seja, tem também a possibilidade de fazer esse processo, no caso imigratório, não seria diretamente pelo Mercosul, né? No caso aqui, falando pelo Mercosul, você faz de forma mais facilitada. Agora, quando nós estamos falando aí de uma cidadania ou de uma nacionalidade, porque a nacionalidade de fato, por uma questão sanguínea, daí ela já entra naquele quesito mesmo que vai ser abordado na aula, que no curso foi abordado, que é a questão ali de você analisar basicamente essa questão de quais são os documentos que você vai precisar. Ela é um pouquinho mais detalhada, então você tem que provar ali que você tem essa ancestralidade, né, no país de origem. A de casamento também era adquirida, por exemplo, residência por tempo no território, casamento adquirido. Então, se você casar com argentino, ou até com italiano, por exemplo, você poderia perder a sua nacionalidade brasileira, porque não estava nas hipóteses que a Constituição permitia, mas mais uma vez isso só acabou agora por causa da emenda constitucional e não tem mais essa limitação. Perfeito. Muito obrigado pela colocação. Então, finalizando aqui no último módulo, apenas seguindo aqui no último módulo, falaremos então nesse último módulo basicamente sobre como funciona esse direito
imigratório em cada um desses países da América do Sul. Então, entendendo aí as minúcias, né, de como você aplica para o direito de residência ou até mesmo o direito para viver ali. E vamos encerra-se o curso, então, com uma fala, né, basicamente, com uma indagação de como nós podemos evoluir o nosso Mercosul para que, no futuro, nós possamos ter aí uma mobilidade melhor, um direito imigratório um pouco mais conciso, e que isso também ajude aí no futuro, nós tenhamos aí algo parecido com o que nós temos hoje na Europa, na União Europeia, que seja aí mais próspero, né? Não só o país, porque quando você tem um bloco econômico, nós pretendemos que todos os membros desse bloco acabem evoluindo junto e tenha aí um crescimento econômico, social e cultural aí junto para que possa ter aí um alavancamento, tanto na questão de moedas, como na questão, entre outras questões, né, que são diferentes graus, né, dentro do bloco, né? Então nós temos diferentes graus de mobilidade, de englobamento ali dentro daqueles blocos. Então, se você, por exemplo, grau 1, você começa a entender livre comércio, e você vai entendendo cada um deles. E o principal aí é quando você chega num ponto que você tem aí uma unificação mesmo tanto na questão econômica, onde todos os países se ajudam e se alavancam junto, como também numa questão aí cultural, onde todos têm direitos, muitos definidos, principalmente os direitos humanos garantidos em todos esses países. Com isso, eu acho que o principal do curso seria isso. Doutor Gustavo, eu acho que vai abrir agora para perguntas, correto? Sim. Eu gostaria de perguntar, temos aqui algum colega que gostaria de contribuir, fazer algum tipo de comentário em relação... Professor, o senhor poderia nos explicar um pouco sobre a organização do curso? Como sobre os módulos, por favor? Perfeito. Então, no primeiro módulo, né, no caso aqui, o cronograma do curso, nós teremos então no primeiro módulo os fundamentos da imigração e imigração. Dentro dos fundamentos, então, nós vamos ter as definições do que é migração, imigração, tipos de imigração, o que é refúgio, o que é asilo, tudo isso nós vamos entender de forma ali concisa dentro da primeira aula. Na segunda aula, nós vamos entender um pouco como é a imigração construindo a história. Então, a imigração como um todo, desde quando vem a imigração? Então, nós vamos entender que a imigração vem desde os primórdios aí da humanidade, caminha junto com a humanidade. Então, desde os primeiros seres vivos, né, já faziam imigração, e até na natureza nós temos a imigração até hoje. E depois, na terceira aula, vamos entender aí o que é a imigração histórica nos países do Mercosul. E com isso fecha-se o primeiro módulo. No segundo módulo, é basicamente entendendo um pouco como funciona o direito imigratório no Mercosul. Daí sim nós vamos falar de forma prática o direito imigratório, como funciona a criação do Mercosul, como funcionou as regras para os países membros, quais são as regras que cada país membro deve aderir, deve seguir. Os fundamentos, então, do direito imigratório na quinta aula, então, como funciona, né, o direito imigratório no Mercosul, quais são as principais regras. Na sexta aula, nós vamos entender o que é o acordo de residência do Mercosul, entendendo de fato como se funciona cada uma dessas nuances imigratórias que eu comentei com vocês no quesito do acordo do Mercosul. Na sétima aula, nós vamos entender o que é as obrigações legais e os procedimentos migratórios em cada um desses países, então, do âmbito do Mercosul. E, no terceiro módulo, vamos fazer os desafios e as perspectivas finais do Mercosul, entendendo aí na aula 8 quais são os desafios e as oportunidades que o Mercosul propõe, né? Então, nos proporciona quais são as oportunidades que nós, como membros do Mercosul, temos, e quais são os desafios que ele enfrenta para se manter, para conseguir manter a mobilidade dentro do Mercosul. Depois nós vamos fazer aquela dissecação que eu comentei com vocês na aula 9, onde nós vamos entender o direito imigratório dentro dos países membros, então como funciona, quais documentos eu preciso levar, por exemplo, dentro de cada país. Então, qual o órgão da Bolívia que eu vou levar para solicitar? Eu solicito ele online, eu tenho que ir presencial, como que eu faço o agendamento, eu tenho que fazer um agendamento, quais os documentos, quais os requisitos de documentos eu preciso levar até lá.
quais são os tipos de visto que tem. Então, tudo isso nós vamos ver ali nessa aula 9. E, por último, na aula 10, nós terminamos aí com uma reflexão sobre o futuro do direito imigratório no Mercosul. Cada uma dessas 10 aulas terão 30 minutos, mais ou menos, e nessas aulas todas somarão um total de 6 horas de curso sobre o direito imigratório no Mercosul. O direito imigratório no Mercosul, por fim, no final, é garantir que vocês tenham aí como objetivo uma possibilidade, uma visão aí mais panorâmica, né, de como funciona o todo do direito imigratório. Vocês possam atuar aí no direito imigratório, possam atuar dentro dentro dos diversos países membros do Mercosul, atendendo como principalmente os seus clientes imigratórios, entendendo como funciona cada um deles e passando para eles, né, para cada cliente que vocês forem atender, essa visão de que o Mercosul ele é muito mais do que nós às vezes acabamos entendendo, do que nós acabamos estudando, para que eles possam também ter aí essa magnitude do que é o Mercosul, tá bom? E com isso, para vocês também, eu deixo... Professor, uma última questão que eu gostaria Claro. de levantar aqui, que aqui na Septem, nosso perfil, nós temos muitos jovens advogados e provavelmente nós temos profissionais que gostariam de trabalhar com esse ramo do direito. Perfeito. Diante disso, eu gostaria de perguntar uma curiosidade mesmo, que talvez seja curiosidade de tantos outros. Como que o senhor começou a trabalhar com essa área? Como que apareceram os primeiros clientes? Como que foi o início da sua trajetória nessa área do direito internacional, direito migratório? Como que você se inseriu nesse mercado? Perfeito. Eu comecei, então, trabalhando ali, a minha trajetória começou ainda na faculdade, eu estava terminando a faculdade, quando eu comecei, né, me interessei bastante, tive uma matéria sobre direito do Mercosul, tive uma matéria também sobre direito internacional, né, e tinha um professor que focava bastante no direito imigratório, e eu adentrei num escritório no qual trabalhava principalmente com a cidadania americana, com vistos americanos, onde eu comecei, então, a estudar e a entender, onde cheguei até a ser gerente de processos ali, então, era gerente de uma equipe de advogados, tradutores, fazendo todo o processo migratório americano para questão de vistos EB2NW, visto EB1, entre outros vistos. E, com isso, comecei a me apaixonar pelo direito, fui fazer uma pós-graduação, comecei, então, fazendo a minha pós-graduação em Direito Internacional, um MBA em Direito Internacional, Imigração e Emigração. Depois também comecei Relações Internacionais, no qual eu continuo seguindo nessa área, e diversos cursos aí, onde eu comecei, então, a me aprofundar dentro do direito migratório, né, fazendo cursos tanto no âmbito do direito imigratório ali americano, como outros de outros países, né, entendendo como funciona o direito migratório em Portugal, como funciona o direito migratório na Itália, como funciona o direito migratório na Alemanha, no Mercosul, e com isso também comecei aí a adquirir conhecimento, tanto pelo LinkedIn, então essa prospecção principalmente começou ali pelo LinkedIn, através de divulgação, primeiramente com alguns vistos de quem gostaria de fazer turismo, né, então como eu iniciei com o direito imigratório americano, então principalmente quem gostaria de fazer turismo, então aplicando os vistos de turismo, e com isso fui pegando esse conhecimento, né, principalmente aqui na região. Eu sou de Sorocaba, no interior de São Paulo, e na região de Sorocaba não tem praticamente não tem advogados de direito internacional na área do direito imigratório. E não é só em Sorocaba, mas eu acho que é uma carência que nós temos aí no Brasil afora, especialistas que saibam atender um cliente migratório, saibam atender essa questão imigratória no total. E o principal ponto que eu sempre usei para atender os meus clientes imigratórios foram mesmo através da internet, então por isso que eu falo que hoje você não precisa ter nenhum espaço físico para fazer esse atendimento do cliente migratório. Você que é jovem advogado, que está começando, você pode começar dentro da sua própria casa mesmo, fazendo
através de trabalho home office ou através de buscando, né, uma agência, ou você mesmo se especializando e se inserindo aí no mercado através do LinkedIn ou através de plataformas aí oferecendo, né, o seu trabalho, o Instagram, como outros, o seu trabalho nessa área do direito imigratório e aplicando aí, então, diversas nuances do direito imigratório para diversos tipos de advogados. Então, perdão, de diversos tipos de clientes aí em diversos países, como advogado imigratório. Outro ponto também que é bastante importante para quem quer começar nessa área é entender que o direito migratório ele é sempre em constante evolução. Então, é uma busca constante de novas informações para começar a entender um pouco melhor, vai no ordenamento jurídico de cada país. Então, como o doutor Olavo colocou, né, entra lá na lei, dá uma olhadinha na lei migratória do Brasil, vê quais são os requisitos da lei migratória da Argentina. Eu coloquei para vocês dentro do material de apoio, então vocês têm lá a lei número 25.871 de 2004, que é a Lei de Políticas Migratórias Nacional da Argentina. Vocês dão uma entrada lá, entra lá na lei, dá uma olhada nela, vê como que ela funciona, como funciona a política imigratória ali na Argentina, na Bolívia. Entra lá na lei número 370 de 2013 da Bolívia, dá uma estudada, vê como funciona cada uma dessas leis e com isso você consegue também se aprimorar cada vez mais e adquirir esses conhecimentos para conseguir passar para os seus clientes na prática. Então, sempre um ponto, acho que crucial, não só no direito imigratório, mas em todos, mas no direito imigratório principalmente, é você estar sempre antenado ali no órgão imigratório. Qual é o órgão do país que é responsável pela imigração? Então, é uma imigração, digamos, por exemplo, imigração americana. O que a USCIS está postando? O que eles estão postando de novidade? É no Brasil? O que está sendo postado pelo Ministério? Vai lá, dá uma olhadinha, vê se tem algum ponto novo. E isso sempre é de suma importância, muito crucial, para que você sempre se mantenha atualizado também. Doutor William, posso Claro. Claro, Olavo. fazer mais uma pergunta? Um cliente meu até perguntou, um colega meu perguntou, existe algum convênio para advogados brasileiros se inscreverem como advogados do Mercosul, fazendo provas adicionais, etc. Isso vai depender de país para país, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai? Então, alguns países, eles têm a sua... De país, acaba sendo, no Mercosul, no âmbito do Mercosul, acaba sendo um pouco... Você consegue trabalhar, tá bom? Então, alguns pontos você consegue até atuar, mas você às vezes precisa fazer alguma revalidação específica, alguma prova específica. No Paraguai, por exemplo, não precisa, tá? Ele não exige, então o Paraguai você pode simplesmente entrar ali e fazer... chegou no Paraguai, você leva a sua carteira do OAB, leva os seus documentos, você vai precisar de todos, em qualquer país que você for, você tem que se apresentar, né? Então basta, às vezes com a OAB, dependendo do país, você não consegue fazer advogar simplesmente com a sua OAB. Então você tem que chegar no país, apresentar ali o seu diploma, né? No caso, alguns países vão exigir revalidação. E para fazer essa revalidação, você mostra ali o diploma, né, que é a equivalência, no caso do diploma, para que eles possam, então, entender que o grau seu no Brasil também é equivalente no outro país, e com isso você vai fazer ali a especificação de cada país. Mas tem um acordo no âmbito do Mercosul que ele trata da advocacia entre alguns pontos, então tem algumas limitações e alguns requisitos específicos, tá bom? Tem que dar aí uma olhadinha na lei específica, posso deixar para vocês também, no momento agora não vou lembrar de cabeça, mas ele tem um convênio multilateral entre assessorias de alguns colégios de ordem que ele facilita alguns pontos específicos você não consegue então atuar, mas alguns pontos como imigração você consegue fazer atuação. Por exemplo, você é advogado brasileiro, você consegue defender o seu cliente diante de alguma multa que ele recebeu na Argentina, consegue defender o seu cliente ali em algum outro ponto. Pode falar, doutora Olavo? Nada, não. Eu gostaria de ver essa lei, se você puder passar o seu... Eu posso depois combinar, passo para o doutor Gustavo para colocar junto nos materiais de apoio essa lei, tá bom? Ali do Mercosul, esse acordo.
E existe, então, esse acordo, mas ele não permite que você faça ali uma ampliação, como eu disse, uma atuação plena, né, em todos os ramos, até porque cada país ali tem a sua lei, a sua regra principal para o seu ordenamento jurídico, nos pontos como desde constitucional até penal, entre outros, mas alguns pontos, como imigração, você consegue sim atuar. Teria mais alguma dúvida? Alguém teria mais algum ponto? Pessoal, eu até gostaria de fazer aqui um adendo em relação à aula do professor, inclusive, todos aqui já me conhecem de tantas aulas, né? Eu sou aqui o professor Guilherme Santoro, que é o coordenador de projetos da CEPTEM. O que acontece? O Brasil, ele tem relações com os países sul-americanos, aqui do Mercosul, cada relação é díspare. E aqui nós falamos dos países latino-americanos por conta, claro, da nossa temática de hoje, porque o professor vai apresentar, inclusive, daqui a alguns meses, vai apresentar um curso que vai tratar de Portugal, por exemplo. Agora, por exemplo, na relação com a Argentina, o que muitos brasileiros buscam, além de comércio, né, que a Argentina é um dos nossos principais parceiros comerciais, mas nós temos muitos brasileiros que vão estudar, fazer graduação, por exemplo, em medicina, mestrado, doutorado, no país vizinho, além do comércio. Nós temos um comércio muito forte de importação e exportação com o Paraguai. Já em relação a outros países, nós estamos começando a ter crises migratórias, como é o caso da Venezuela em relação ao Brasil. Então, são muitas as demandas, são vários os tipos de demanda. Nós temos um país como o Uruguai. O Uruguai é um país que muitos advogados de direito empresarial estudam e trabalham em relação. Por quê? Porque o Uruguai, durante muitos anos, por exemplo, foi um paraíso fiscal, hoje não é mais, mas ainda tem muitos benefícios fiscais, certo? Então, muito advogado empresarialista, ele vai abrir uma empresa no Uruguai, vai querer aproveitar as chamadas férias fiscais, dependendo da inversão, ou seja, do investimento aqui no Uruguai. Então, o professor William Villaruel, ele recebe vários tipos de demanda, e essas demandas, elas têm relação com, principalmente, como que o Brasil se porta em relação aos seus vizinhos aqui no Mercosul, e, claro, levando em consideração os avanços que nós já tivemos no Mercosul, e ainda temos muito mais o que avançar para realmente termos aqui um grupo de peso com grande abertura, como nós já temos em outros blocos socioeconômicos no mundo. Pessoal, alguém tem mais algum comentário para fazer sobre o professor, sobre a aula, sobre a matéria? O Olavo, né, foi bastante participativo, acho que o Olavo vai gostar do próximo curso que vai tratar sobre Portugal. Vitor Torres está aqui presente, né, que foi meu aluno, inclusive. Espero que tenha gostado, Vitor, aqui da aula, do professor William. Eu acho, particularmente, essa aula muito importante, certo? Porque é um nicho do direito que não demanda processo, ou seja, é possível não necessariamente passar por processo, é claro que muitas vezes não tem como, mas quando não tem um processo judicial interno, nós superamos o problema da morosidade judicial, ou seja, é um trabalho muito consultivo e é um trabalho que faz muita diferença na vida das pessoas. Por exemplo, uma residência em um país estrangeiro, vizinho, limítrofe do Brasil, onde você vai estudar 5, 6, 7, 8 anos da sua vida, isso é muito importante. Bom, pessoal, se nós não temos mais perguntas, eu gostaria de finalizar aqui a nossa aula, agradecer pessoalmente, aqui na figura, como representante da CEPTEM, aqui na nossa reunião, ao professor William, que inclusive gravou recorde, o material já está todo conosco, ou seja, vocês terão acesso rapidamente às aulas, e o professor William já tendo entregue tudo muito bem, e feito um curso super bacana, com material, com tudo, com os slides que ele utilizou. Aí, vamos contar com ele em breve para um novo curso aqui na nossa plataforma. Tá certo? Professor, muito obrigado por aceitar esse convite.
E eu agradeço a todos também aqui que estão presentes até esta hora conosco. Sou eu quem agradeço a todos os presentes, agradeço a oportunidade também. E lá nos slides eu deixei o meu contato também, precisando de alguma coisa, precisando de um auxílio, seja jovem advogado, ou você que já é advogado e deseja adentrar aí na área, ou ficou alguma dúvida da aula, ou durante o curso também surgir, pode mandar mensagem lá que eu passo para vocês, vai ser um prazer aí ajudar vocês no que precisarem, tá bom? Muito obrigadão, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado, tchau, tchau. Abraço. Obrigado, boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dr. Guilherme. Tchau, tchau, professor William. Tchau, tchau, pessoal.